Olá, bom dia! Espero que esse vídeo encontre a todos muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn, sou da Igreja Casa do Pai de Anápolis, sirvo lá no Louvor e hoje vamos mais uma vez para um devocional. E eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos acerca de um versículo muito popular. Salvo engano, eu mesma já falei sobre esse versículo em uma outra oportunidade, mas ontem, durante o dia, pensando sobre o que a gente poderia refletir nessa manhã, foi esse o único versículo que rondou a minha mente. Então, vamos abordá-lo novamente, que é o versículo que está em Romanos 12:2, que fala o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e eu acredito que basicamente, sintetizando em poucas palavras o que ele significa, é um convite para que a gente possa abandonar as nossas próprias ideologias mundanas, ideologias egoístas, e buscar uma transformação interior guiada pela nossa fé, e guiada por aquilo que Deus diz sobre nós. Você já percebeu que muitas vezes a nossa maior batalha não acontece do lado de fora, mas sim dentro da nossa própria mente, do nosso próprio coração? A gente às vezes tem pensamentos que nos guiam, que são pensamentos ruins, como medo, ansiedade, insegurança, culpa. E esses pensamentos, eles podem começar a definir a maneira como nós enxergamos nós mesmos e a vida ao nosso redor. Então, esse versículo, ele traz para nós um convite e também uma esperança no final desse versículo. E vamos fazer um mapeamento de versículo aqui, que eu adoro fazer isso. E basicamente, nós podemos separar esse versículo em 4 tópicos principais. Primeiramente, não se conformar. Quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar, ele está dizendo que nós precisamos evitar copiar o comportamento e valores vazios da sociedade atual. Esse texto, ele nos lembra de que o mundo constantemente vai tentar moldar os nossos pensamentos, dizendo quem nós deveríamos ser, quanto é o nosso valor, o que a gente tem que fazer para ser aceito. Mas Deus nos chama para viver algo além disso. Deus nos chama para não nos assumir dessa forma como o mundo diz que nós somos, mas sim para assumir a identidade de filhos de Deus e nos posicionar baseado no que a Bíblia diz que nós somos, no que Deus diz que nós somos e podemos ou não fazer. Então, depois nós podemos ver pelo lado da transformação. A transformação ou a renovação da nossa mente, basicamente, ele está dizendo que nós precisamos mudar o nosso interior a partir de uma nova forma de pensar e agir. Então, eu acredito que renovar é substituir mentiras por verdades. Então, renovar a nossa mente não é simplesmente pensar positivo ou então ter bons pensamentos para que aquilo possa atrair coisas boas até nós. Não é nesse sentimento místico, mas é confrontar aquilo que nós pensamos com aquilo que Deus diz. Porque muitas vezes existem pensamentos que nos consomem. Então, se você pensar, eu não sou suficiente, nós podemos lembrar que Deus diz: a minha graça te basta. E quando nós pensamos, nossa, eu estou sozinho, estou abandonado, a palavra de Deus diz: eu estou com vocês todos os dias. E então, se o que tem dominado seus pensamentos são pensamentos de ansiedade, a palavra de Deus vem e diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, eu acredito que para cada medo nosso, para cada insegurança nossa, tem sim uma resposta do Senhor para nós. Então, nós precisamos nos agarrar mesmo a isso, nos agarrar mesmo ao que nos traz esperança. Então, nós não podemos nos conformar,
Nós precisamos dessa transformação. E então, sobre a renovação da nossa mente, nós vemos que precisamos substituir os velhos hábitos e os nossos pensamentos por princípios espirituais. A palavra de Deus é muito interessante, gente. Eu realmente sou muito fascinada pela Bíblia e tudo mais, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. A palavra de Deus, ela é como uma faca de dois gumes que perfura até a nossa alma. E a palavra, ela transforma aquilo que nós alimentamos constantemente. Isso é o que começa a ocupar o espaço do nosso coração. Por isso, nós precisamos nos atentar, tomar bastante cuidado para alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Sabe, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós também reconhecemos as mentiras. Por isso que é tão importante esse amor e esse estudo sobre a Bíblia. Porque a partir do momento que você conhece, não é tão fácil você ser passado para trás, você ser enganado tanto por outras pessoas quanto por ideologias hedonistas, ideologias mundanas. Então é importante que a gente possa pensar qual pensamento tem governado a minha mente ultimamente e o que Deus diz sobre isso. Nós precisamos trazer a memória, gente. Eu falo muito isso, esse é um versículo que é um dos meus princípios da minha vida, realmente. Que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, por mais que nós tenhamos situações difíceis na nossa vida, às vezes a gente está passando por um momento difícil na nossa família, ou no nosso trabalho, ou um momento difícil dentro da nossa própria mente, às vezes com ansiedade, depressão, outros transtornos, enfim, e muitas vezes a gente não consegue se livrar disso simplesmente pela força do nosso braço, sabe? Mas é a partir do momento que a sua alma clama pelo nome de Jesus, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, o pânico vai embora. Eu acredito nisso verdadeiramente. Eu já tive experiências, eu diria que foram sim experiências espirituais sobre isso, de ver realmente como o amor de Deus, ele é capaz de lançar fora todos os nossos medos, todo o nosso pânico da vida, todas as nossas ansiedades da vida. Então nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, que Deus ele vai transformar a nossa vida quando nós permitimos que a sua verdade, que as verdades do Senhor transformem primeiro a nossa mente. Então, para que a gente possa ter uma vida transformada, tudo isso começa primeiro interiormente. Tudo isso começa primeiro com Deus transformando a nossa mente, as verdades que guiam as nossas atitudes. E quando nós vemos sobre a vontade de Deus, que aqui nesse texto fala, né? Que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus, eu acredito que é basicamente conhecer e viver esse propósito divino, que é sempre bom, perfeito e agradável. E muitas vezes essa vontade de Deus não é nem necessariamente agradável a nós, sabia? Porque muitas vezes a gente tá com a cabeça tão, tão cheia das coisas daqui, da terra, a gente para de falar do céu, a gente fica pensando muito sobre a nossa vida daqui, e a gente realmente vai sendo levado muito para longe do nosso propósito de vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você não sabe basicamente qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, em primeiro lugar, você precisa buscar isso em Deus, porque eu acredito que cada pessoa associada aos seus próprios talentos, seus próprios dons, ele vai ser utilizado para a honra e para a glória do nome de Deus. Mas se você ainda não sabe qual é o seu propósito, tem um propósito maior que o propósito de todos os cristãos na Terra, que é basicamente conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus para todas as pessoas, para toda criatura, e esse é
de fato, um pensamento que deve guiar a nossa vida. Então, só vai mudar um pouco a forma de como você vai fazer isso, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Muitas vezes as pessoas podem se encontrar a forma de fazer isso através da música, que somos nós que fazemos parte do louvor, enfim, nós usamos realmente a música, que é algo muito artístico, né? Para chegar e comunicar com as pessoas dessa forma. Existem pessoas que são verdadeiramente servos, que vão transmitir e fazer conhecida a palavra de Deus através de atitudes de benignidade e tudo mais. E assim vai, são muitas coisas. E a partir do momento que você descobre o seu chamado, o seu propósito, tudo muda. Tudo muda, porque você não começa a viver simplesmente por viver um dia após o outro, mas você começa a ter um objetivo maior e um lugar, um lugar de chegada que você realmente pretende. Então, nós precisamos colocar isso nos nossos corações, prestar atenção mesmo qual pensamento tem governado as nossas mentes, porque tudo começa aqui, primeiro na nossa mente, isso vai se interiorizando, vai virando sentimentos, esses sentimentos vão virando ações, essas ações vão virando hábitos, e no final das contas, um simples pensamento negativo, um pensamento ali baseado em, às vezes, um padrão ruim, leva a sua vida inteira a se distanciar de Deus. Então, nós precisamos ter esse filtro da nossa mente. A Bíblia nos chama realmente para esse caminho inverso, muitas vezes, do que o mundo está falando. A metanoia, que é essa transformação da mente, é o que mudará o nosso comportamento exterior. Vai mudar tanto a forma de nós pensarmos como a forma de nós agirmos. Então, vamos fazer como um desafio dessa semana. Nós começamos a semana ontem, hoje já é terça-feira, mas vamos colocar isso aí como um desafio, que é basicamente identificar qual é o padrão dos nossos pensamentos. Então, observe aí no seu dia a dia, durante a sua rotina, qual sentimento do mundo mais te pressionou hoje. Então, no final do dia, ou enfim, para pensar, gente, qual pensamento mundano mais me pressionou hoje? Será que foi uma inveja? Será que foi a pressa? Será que foi uma fofoca do trabalho? Será que é o medo do futuro que tem me pressionado? E vamos substituir esse pensamento, gente, por verdades celestiais. Quando esse pensamento surgir, então você intencionalmente vai repetir na sua mente uma verdade espiritual. Por exemplo, Deus está no controle, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. E repetir isso mesmo, verdadeiramente, como algo que vai se tornar uma verdade dentro do nosso ser. Tá bom? Então, esse é o desafio que eu quero lançar, que vocês observem pelo menos um pensamento que tem dominado a sua mente durante a semana e possa confrontar isso com alguma verdade espiritual. E muitas vezes, se você não souber, pesquisa no Google versículos que falam sobre isso. Eu te convido também a ler a Bíblia, que é algo que tem que ser o nosso maior guia da nossa vida. E é isso. Depois, em outros momentos, nós podemos conversar mais sobre esse assunto. Eu tenho também um jejum de palavras negativas, que é muito difícil. Gente, sinceramente, já tem alguns anos que eu tento fazer esse jejum pelo menos uma vez por ano. E eu falo pra vocês, é o jejum mais difícil que eu já fiz na minha vida. Nada se compara a isso. E é nesses momentos que a gente pode ver quão negativo, quão egoístas nós somos. Então, em outro momento, a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Quem tiver curiosidade também pode me mandar mensagem que eu mando para vocês o cronograma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham um bom dia hoje, um dia abençoado para todo mundo. Bom trabalho para quem vai trabalhar, bom estudo para quem vai estudar. Quem tá de folga, aproveitem o dia. E é isso, gente. Vamos finalizar com uma oração. E aí, ao final da oração, eu já vou desligar esse vídeo, tá bom?
bom? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui meditando na Sua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ter a nossa mente transformada. Pai, nós sabemos que esse mundo é tão complexo, ele nos pressiona tanto de tantas formas e muitas vezes nós nos deixamos levar por pensamentos negativos, nos deixamos levar por pensamentos egoístas, Pai, pensamentos mundanos que nos afastam de Ti. Mas, Senhor, eu te peço que hoje, nessa manhã, o Senhor possa clarear a nossa mente, que o Senhor possa nos ajudar a sofrer uma verdadeira metanoia, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude a identificar esses pensamentos que têm sido vilões na nossa vida, sentimentos que têm roubado a nossa paz e que o Senhor possa nos preencher, Pai, com as verdades do teu reino, com as verdades sobre o Senhor, com as verdades sobre o céu. Em nome de Jesus. Amém.